Quantos podem dizer glória a Deus? O livro de Hebreus é um livro que ninguém sabe quem é o autor. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Barnabé, outros dizem que é Lucas. Enfim, ninguém sabe quem é o autor. Mas o livro de Hebreus, ele foi escrito para mostrar Jesus como sacerdote, Jesus como aquele que cuida das nossas almas. Quando você vai lá no primeiro versículo, a Bíblia diz que antes Deus falava pelos profetas, mas agora Deus fala através do seu Filho, Jesus. Então, esse livro está mostrando para a igreja que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Está mostrando para a igreja que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote que cuida das nossas vidas. Um sacerdote que se preocupa por nossas vidas. E neste livro, nós encontramos então a história da fé. Por que falou na fé? Quando você fala no livro de Hebreus, você já pensa logo em uma coisa: fé. Por quê? Porque o livro de Hebreus traz mais uma galeria de homens e mulheres que viveram da fé. Homens e mulheres que conquistaram a promessa de Deus, conquistaram as bênçãos de Deus através da fé. Então, quando fala em livro de Hebreus, você já pensa logo, fé. E o livro de Hebreus é justamente para isso, para nos ajudar a ter fé, para nos ajudar a confiar em Deus e para nos ajudar a alcançar a promessa de Deus. Havia perseguição? Havia. E nessa época, irmãos, realmente estavam acontecendo perseguições terríveis. Os cristãos estavam sendo presos, os cristãos estavam sendo executados. E fora isso, quando você vai no primeiro versículo aqui, no versículo 32, ou seja, você vai ver que o autor está falando assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, expostos a espetáculos, a zombarias. Então ele está dizendo que quando você aceitou essa luz na sua vida, e ele está falando de Jesus Cristo, porque ele é a nossa luz, você então foi exposto a sofrimentos, você foi exposto a espetáculos, a zombaria, e outros a prisões e morte. Porém, o autor aqui está dizendo que nós temos que ter a consciência de que não podemos abandonar a nossa fé por causa das perseguições. Não podemos abandonar nossa fé por causa das lutas. Não podemos abandonar a nossa fé por causa dos escárnios. Não podemos abandonar nossa fé porque todos estão nos odiando. Mas o autor está incentivando você a continuar firme na sua fé, porque um dia você foi iluminado com o poder da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus veio sobre a sua vida, através do Evangelho de Jesus, você aprendeu que você é mais do que vitorioso, porque você tem um sumo sacerdote que garante a tua vitória. Vira o seu irmão e diga: você tem um sumo sacerdote que garante a tua vitória. Mas as lutas vêm, os problemas vêm, dificuldades vêm. E é quase que normal para muitos desistir da fé. As pessoas sempre me dizem: pastor, eu estou passando uma luta. Todo dia eu recebo um pedido: pastor, ora por mim,
porque eu estou passando uma luta, eu estou muito triste, eu estou angustiado. Outros vão até mais além, dizem assim: pastor, eu estou com vontade de abandonar tudo. Mas aqui a Bíblia diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Nós não podemos abandonar a nossa confiança, porque tivemos a revelação de quem é Jesus. Sabe, irmãos, eu sempre digo, Jesus não precisa fazer mais nada, ele já fez tudo. Ele morreu na cruz por nós. Ele sofreu por nós. Ele passou tanta coisa por nós. Então não precisa mais ele fazer nada. Ele já fez. Agora você só tem que confiar nele. Isso, irmão, você só tem que confiar em Jesus. E o que é confiar? É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Não abandonar a confiança. Eu não posso abandonar minha confiança. Eu não posso deixar a minha confiança. A luta vem. E o que eu tenho que fazer? Começar a aprender através da luta. A luta, eu sempre digo, ela é uma porta da vitória. Sem luta você não tem vitória. Vira para o seu irmão e diga: sem luta você não tem vitória. Alguém consegue vencer sem luta? Essa noite, irmãos, eu fiquei acordado estudando. Fiquei estudando. E estudando, o tempo todo estudando. E tinha hora que eu me aborrecia com o computador. Eu já falei que está certo. Por que você está dizendo que eu estou errado? E ia lá, estudava. E quando eu estava estudando, fiquei pensando, realmente, para a gente conseguir qualquer coisa, a gente tem que lutar, irmãos. Nada é fácil nessa vida. Tão bom se todos nós tivéssemos vitória todo dia. É ou não é? Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Amanhã, segunda-feira, eu já tenho uma vitória. Mal termina segunda-feira, eu já tenho outra vitória. Terça, já comecei com vitória. Acabou a terça-feira, quanta vitória? Quarta, vou dar um culto de ações de graça porque tenho vitória. Quinta, vitória. Sexta, vitória. Sábado, vitória. Domingo, vitória. Todo dia, vitória. Todo mundo sonha com isso. Outros sonham até em ter uma varinha de condão. Você sabe o que é uma varinha? Uma varinha mágica. Plim! Para você ter vitória. Eu não queria passar a luta. Queria tirar essa vara aí e conseguir vitória. Engraçado, um irmão chegou para mim e ele disse assim: a gente estava num prédio ali na 57 e esse irmão estava lá, eu estava com ele, e ele virou para mim e falou assim: pastor Dinarte, às vezes eu estou andando aqui por esses corredores, vejo esses homens milionários e eu penso assim: imagina se um homem desse tem um ataque cardíaco, e quando ele tem um ataque cardíaco, passando na hora, oro por ele, ele é curado, e logo depois ele me dá a fortuna toda. Eu falei: pois é, irmão, e se na hora que tu está passando ele morre, como é que você faz? E eu fiquei rindo, porque as pessoas pensam isso, irmãos, como solução para a luta. Ou uma varinha mágica, ou um milionário tropeçar na sua frente, ou você achar uma bolsa de dinheiro. Mas irmã lá na Suíça falou assim para mim: pastor, um irmão estava andando na rua, achou uma mala com dinheiro. Glória a Deus. E ela disse: ai, que bênção. Só que a Bíblia não está ensinando você a viver com esses pensamentos. Porque muitas das vezes o seu pensamento é apenas um pensamento. E não tem nada a ver com as promessas de Deus. Porém aqui a Bíblia está dizendo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Aí sim, a Bíblia está dizendo que você não vai abandonar a fé. Está tendo a luta, está tendo a prova, você não está vendo um meio de vencer, você não está vendo uma solução, uma saída. Mas a Bíblia diz que tem uma esperança. Não abandone a sua fé. Há uma esperança. E qual é a esperança da nossa fé? Jesus Cristo é a esperança da nossa fé, porque Ele garante a nossa vitória. Um dia Jesus chegou e disse: eu sou a porta.
quem entrar por mim, salvar-se-á e encontrará pastagens. Olha o que ele disse: eu sou a porta. E quando você se agarra nessa palavra, qual é a solução para o meu problema? Entrar por Jesus Cristo, que é a porta. E quando eu entro por Jesus, eu encontro pastagem, eu encontro vitória, eu em bênção, eu sou abençoado, aleluia. Mas enquanto o homem fica pensando em historinhas, alimentando a sua fé com coisas que a Bíblia não te dá segurança nenhuma, o homem vai se aprofundando cada vez mais na incredulidade e cada vez mais vai abandonando a sua fé. Hoje eu conversei com uma pessoa e a pessoa me contou um problema sério. E eu lembro que um tempo atrás eu disse para essa pessoa: tem que se orar, confiar em Deus, esperar no Senhor, porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Nada que Deus dá para a gente, irmãos, acrescenta dor. Você sabia disso? Nada. Tudo que Deus dá para a gente, irmãos, a gente tem alegria. E aí as pessoas começam a ouvir: ah, Deus mandou fazer isso e eu vou fazer. Aí faz. Mas aí não foi Deus que mandou. A pessoa começa a sofrer, quebrar a cara e depois começa a se desanimar com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. E você quer ouvir uma profecia certa, correta, que não falha, se agarrar nela, crer nela e esperar a vitória através dela, se agarra com a palavra de Deus. Porque o que está escrito na palavra, Deus vai fazer por você. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu preguei lá em New Jersey domingo passado, no Congresso de Mulheres. E eu falei que a oração mais poderosa é aquela que você usa a palavra de Deus. Por isso o diabo não quer que você conheça a palavra. Por isso o diabo quer que você fique pensando que um milionário vai morrer na tua frente ou vai ter um ataque cardíaco. E, olha, se tu não está tendo fé para passar essa luta, tu vai ter fé para ressuscitar um milionário, rapaz? Olha como é que a coisa não tem cabimento. Se eu estou perdendo a minha fé porque eu não estou conseguindo trabalho, se eu estou perdendo a minha fé porque a minha casa está dividida, se eu estou perdendo a minha fé porque eu estou enfermo, como é que você vai ter fé de um milionário morrer na tua frente, você orar, ressuscitar e ele passar a fortuna toda para você? Ele só vai te dizer obrigado, rapaz. Irmão, vira aí o camarada que achou uma mala com não sei quantos milhões de dólares, entregou a mala. O milionário disse: muito obrigado. É o que acontece, irmãos. Você começa a juntar encher seu coração de coisa que não tem fundamento, sendo que quando você começa a crer na palavra de Deus, ali está o verdadeiro fundamento. E quando você começa a descobrir as promessas que existem dentro da palavra, a Bíblia começa a mostrar para você que Deus te fez uma promessa, que você tem que confiar nessa promessa, e que essa promessa vai cumprir na tua vida, e você começa a seguir o ritmo da oração correta, então as coisas começam a acontecer. Por que Moisés realizou tantos milagres? Porque ele acreditou na promessa de Deus. Quando Deus disse para ele, Moisés chegou e disse para Deus: Senhor, tu está falando comigo, mas lá no Egito tem muitos deuses, e se eles me perguntarem quem te enviou, Deus disse para ele assim: diga que eu sou. Você sabe o que é isso, irmão? Eu sou. Significa que não tem outro Deus. Abaixo de nosso Deus, acima do nosso Deus, dos lados do nosso Deus, não tem outro Deus. Ele disse: diga que eu sou I am. Acabou. E Moisés acreditou quando ele ouviu Deus falando: eu sou. E nós como igreja
temos que acreditar nisso. O eu sou está comigo. O eu sou está do meu lado. Você sabe como é profunda essa palavra? Aí vem Jesus no Novo Testamento e diz: eu sou a árvore da vida. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o pão da vida. Você então começa a crer nisso. E Moisés acreditou nisso. Espera aí. Eu nunca vi um Deus no Egito falar comigo dessa maneira. Nunca Deus nem falou comigo do Egito. Eu sei que tem um monte de Deus. Eu sei que tem uma pá de Deus no Egito. Tem Deus para tudo. Mas nenhum deles chegaram para mim no meio de uma sarça em fogo e me disse: eu sou. Então eu vou crer nesse Deus. E Moisés creu, irmão. Tanto é que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam acontecer. Moisés acreditou na palavra de Deus. Por isso Moisés fez tantas coisas. Sabe por quê? Porque ele acreditou. E o mais interessante é que quando você vai no Novo Testamento, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Você já leu isso? Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. O que é isso? Elias tinha tonteira? Tinha. Elias tinha dor no pé? Tinha. Elias ficava agitado com o carro demorando? Ficava. Elias teve medo? Teve medo. A Bíblia diz que ele tinha todas as fraquezas que nós temos. Pensa nas tuas fraquezas. Começa a pensar em cada fraqueza tua. Ontem eu cometi uma fraqueza, irmãos, que me custou caro. Eu comi o China. Depois de um tempão aí fazendo regime, não aguentei a fraqueza. Aí hoje até coloquei lá, não sei se foi o tempero que eles erraram ou se não cozinharam bem a carne de cachorro. Eu sei que o negócio me fez mal. Fraqueza? É. Você tem fraqueza? Tem. Você se zanga com o seu elevador? Se zanga. Eu sempre digo aqui, quando o elevador, você está chegando, ele fecha a porta, você diz: puxa, devia demorar mais um pouco essa porta fechar. E quando você está dentro, a porta demora a fechar, você diz: poxa, essa porta tinha que fechar logo. Não é isso, irmão? Eu contei na igreja. Eu corri para pegar o metrô. E na hora, a pior coisa, você está atrasado. E quando você chega, a porta do metrô fecha na tua cara. É a pior coisa que tem. É pior, irmão. É pior. Não tem coisa pior do que isso. É um sentimento de, como o pessoal fala aqui nos Estados Unidos, é um sentimento de impotência. Não é o que o pessoal fala? É um sentimento de impotência. O pessoal não sabe o que é isso, não, mas fala, né? Glória a Deus. Mas você sente aquilo, é um sentimento de impotência. Você está atrasado, tem hora, e a porta fecha na tua cara. E no dia que aconteceu isso comigo, o que eu fiz? Misericórdia, Jesus. Eu disse: praise the Lord, thank you, God. Falei bem alto. Aí não tem aquele homenzinho que fica na janela lá, olhando? Ele veio e falou assim: you are a Christian? You are born again? E eu disse: yes, I am. Ok, abriu a porta para mim, eu entrei. Claro, já fiz outras vezes, mas não deu certo, né? Já fiz, já cheguei. Praise the Lord! Mas Deus sabe todas as coisas, né? A mulher olhou para minha cara e foi embora. Nós temos fraqueza, irmãos. Todos nós temos fraqueza. E a Bíblia diz que Elias tinha fraqueza. Mas Elias orou e não choveu sobre a terra. Olha o que a fé desse homem fez. A fé de Elias, ela moveu o céu e a terra. Então a Bíblia está dizendo que se você tem fé em Deus,
as coisas também vão acontecer. Portanto, não desanime da tua fé. Não abandone a tua esperança. Não deixe a tua confiança. É o que a Bíblia diz. E seu irmão diga, não abandone a tua fé. Você precisa continuar confiando e crendo na promessa de Deus. Por quê? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tende necessidade. Nós temos a necessidade, irmãos. E quando você põe essa necessidade diante da oração, quando você põe a tua necessidade diante de Deus em oração, crendo no poder da palavra, então você começa a alcançar a promessa de Deus. Deus quer que você alcance a promessa dele. Se a promessa dele está aqui assim, ó, nessa altura, você tem que se esticar e alcançar. Amém? Isso, irmão, diga, se estica e alcança. Mas eu não estou vendo nada. Ela existe. Tanto é que Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Elas não estão aqui visivelmente, mas espiritualmente elas já existem antes de você ter sonhado em ter nascido. Porque quando Jesus na cruz do Calvário, ele deu o brado, Pai, está consumado, ali ele garantiu a nossa vitória. A minha igreja vai estar em vitória. Aleluia! Isso, irmão, diga, você vai estar em vitória, irmão. Catuca o teu irmão e diz, você vai estar em vitória. Tudo tem luta. Tudo tem prova. Tudo tem situações difíceis. Mas eu preciso confiar na promessa. Engraçado, irmãos, a Bíblia diz que os mundos foram criados pelo poder da palavra. Deus continua sendo Deus criador, irmãos. Deus não se aposentou. Deus não deixou de ser criador. Ele continua criando. Os irmãos viram? Precisava de uma porta no meio do mar. O que Deus fez? Criou uma ponte. Foi? Não. Deus abriu uma porta no mar, irmãos. E quando nós cremos, Deus continua criando na nossa vida. Sabe por que eu amo o Senhor? Porque Ele é um Deus criador. Esses dias eu vi no Discovery, eles dizendo, nasceu mais uma estrela. E eu me alegrei, irmãos, porque Deus continua criando. A própria ciência mostra que Deus continua criando. De vez em quando aparecem uns animaizinhos aí que dizem, não sabia que tinha um bicho desse aqui. Perdão, os irmãos hispanos sabem que eu falei esse nome, mas não é palavrão, né? Para nós brasileiros é um animal. Mas de vez em quando aparece. E eu creio que Deus continua criando, irmãos. Deus continua criando. E o interesse dele é criar grandes coisas na nossa vida. Por isso ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Isso, irmão, diga, Deus vai fazer coisa grande na tua vida, irmão. Sabe o que é isso, irmão? Você precisa crer em coisas grandes. Você precisa crer nesse Deus grande. E quando você começa a crer, sabe o que acontece? É impossível você abandonar a sua esperança. Porque quando você crê, a sua fé faz você ter esperança. Quando eu vou no hospital visitar uma pessoa, e essa pessoa está quase morrendo, eu nunca digo para quem está em volta, ele vai morrer. Nunca digo. Eu lembro que eu fui visitar um menininho nasceu desse tamanho assim, ó. Quando eu cheguei, tinha um monte de imagem, um monte de treco, não dava nem para ver o menino. E chegou um companheiro também, tinha um companheiro, né, um padre, tinha chegado também, imagina.
Na hora que eu chego, chega o padre. Eu falei, pronto, agora, no mínimo, um dos dois vai ter que entrar na incubadora também. E o padre foi, claro, eu esperei. Eu fiquei por último, né? O padre foi, deu lá extrema unção, tal, e vai morrer, e que Deus vai consolar seu coração. Essa é a palavra, irmão. Mas nós que temos fé, não. A gente pode ver a pessoa morta, a gente pode ver o final, mas a gente continua crendo que aquilo que parece ser o fim é apenas o começo. Vamos fazer aleluia. Para nós, o que parece o fim, o que nós estamos vendo que é o fim, é apenas o começo. E quando o companheiro foi embora, chegou a minha vez. Primeira coisa, eu lembrei logo quando Elias foi pedir fogo do céu, o altar estava todo quebrado, todo bagunçado. E Elias falou, vamos ajeitar esse altar aqui, vamos deixar o negócio preparado para Deus mandar fogo. Quando eu vi aquele lugarzinho lá, cheio de imagem, tinha santo, tinha crucifixo, tinha um montão de treco lá. Não dava nem para ver o menino, de tanto treco que tinha. Cheguei para mim e falei assim, posso pedir um favor para a senhora? Pode, pastor, tira isso tudo aí, tira, pode tirar, pode. O que eu faço? Joga no lixo. Ela falou, mas pastor, não, deixa, o que ele falou não se escreve, esquenta não. Você quer seu filho? Aí, quero. Quer ver ele curado? Quero. Você crê que Jesus pode curar ele? Creio. Então vamos orar aqui já agradecendo. Eu disse, Senhor, obrigado porque tu vai curar essa criança. E hoje essa criança está aí grandinho aí já, curado. Jesus curou. Por quê? Porque a nossa fé, ela faz a gente ter esperança. Eu sempre digo, a irmã Ângela está aqui na nossa igreja. A irmã Ângela estava uma morta-viva. Sabe o que é morta-viva? E já tinha perdido a memória também, irmãos. Cheguei para visitar ela, ela perguntou de uma boneca. Se eu tinha levado uma boneca. Eu falei, que boneca essa que a irmã está perguntando, gente? Depois falou assim, pastor, espera que eu vou tomar banho que eu vou para a igreja com o senhor. Ainda perguntou para mim quem era aquele homem que estava do meu lado, o marido dela. Eu falei, meu Deus do céu. Não sei quem é esse homem não, pastor. Eu falei, não se preocupa não. A irmã estava mal. Hoje a irmã está aqui sorrindo, alegre. O que é isso? É esperança. Jesus curou ela do câncer. A Bíblia diz que nós não podemos abandonar nunca a nossa esperança, porque é isso que vai fazer a gente ver o milagre que a gente espera. A Bíblia diz, não abandone, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A Bíblia está dizendo que nós vamos alcançar a promessa se fazemos a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus, mas você passar por como o pessoal lá no Brasil fala, por uma moinha, por uma moenda. Lá no Brasil se fala muito isso, estou numa moenda, estou numa moinha, estou no vento. Né? Só que a gente que mora aqui, eu, por exemplo, que já vi furacão, e o pessoal fala que está no vento, o povo não sabe o que é vento não, viu, irmão? Quem já viu furacão sabe o que é vento. Ventinho que... Isso não é vento não. Não é vento não. Meu filho, quando nasceu, ele nasceu no dia do furacão. Eu digo sempre para ele, seu nome não era para ser Jimmy, era para ser Andrews. Imagina, eu estou dirigindo, irmão, e o carro tá andando assim, está indo para onde ele quer. E o carro ainda me enguiça no dia do furacão. Um negócio escuro lá. Eu falei, mas agora que esse carro... O povo não sabe o que é vento, irmão. E diz assim, eu estou no vento. Oh, meu Deus. Você no vento com a televisão plasma de 44 polegadas. No vento com a geladeira que tem 2 portas e faz gelo na porta. Cheio de suco, cheio de carne, cheio de... Um tapete dessa altura de fofo. Morando na Park Avenue. Isso é luta onde, meu Deus do céu? Eu lembro que eu orei por uma pessoa
E ela falou: pastor, estou numa luta, vem aqui na minha casa orar, estou passando uma luta, estou quase deixando Jesus por causa da luta. Quando eu fui na casa dessa pessoa, irmãos, na entrada do prédio, um piano luxuoso, tipo de Beethoven, na entrada do prédio. Para que tem piano na entrada do prédio aqui? O prédio todo de vidro, parecia o castelo de Grayskull, cheio de cristal. É, irmão. A janela, se vem o furacão, é só ela apertar um botãozinho, fecha tudo. A casa toda branca, parecia até que eu estava no céu, só faltava chegar a São Pedro. Um luxo! E a irmã disse para mim: pastor, estou numa luta, pastor, eu estou quase deixando, estou quase acabando com tudo de tanta luta. E eu pensei logo comigo: e eu, Jesus? Se ela está na luta, imagina eu. Mas deixa para lá, não vem aqui falar de mim, fala de Jesus. E as pessoas dizem, criam, eu estou numa luta. E isso vai gerando o quê? Desânimo. Porque quanto mais você pensa na luta e nas dificuldades, mais desânimo você fica. Então a Bíblia diz que nós temos que pensar no que é bom. Temos que pensar no que é bom. Vou aceitar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita. Quando você aceita a vontade de Deus, irmãos, sabe o que acontece? Deus cumpre na sua vida as promessas dele. Quando você obedece a Deus, como um bom filho, o que acontece? Deus te honra. O irmão perguntou assim: pastor, o que foi que o senhor falou naquele dia do menino? O dia que o senhor pregar de novo, você fala: tá bom. O que eu falei do menino? O pastor chegou e falou para mim: meu filho é teimoso, é teimoso. Um dia eu estava dirigindo, eu falei para o meu filho: senta, filho, que você vai cair. Ele não obedeceu. Depois disse: senta, filho, que você vai cair. Ele não obedeceu. Senta, filho, porque senão você vai cair. E ele não obedeceu. Então eu me irritei, peguei ele, parei o carro, peguei, sentei ele, prendi ele no cinto de segurança e disse: você vai ficar sentado. E o filho olhou para o pai e disse assim: pai, eu estou sentado, mas dentro de mim estou de pé. É isso, irmão. Um bom filho obedece o pai. E o que a Bíblia diz que nós temos que obedecer a Deus. Não é fazer pirraça com Deus, não. Ah, eu estou na luta, eu não estou aguentando, eu não aceito passar isso. Tem crente dizendo que não aceita, irmãos. Tem pastores dizendo: não aceita a luta, não aceita a dificuldade, não aceita. O povo: aleluia, glória a Deus, aleluia. Ué, irmãos, então tem que ir para o céu. Tem que morrer. Já que você não quer passar a luta, a única solução é morrer. Meu pastor disse que um dia orou para uma mulher, e a mulher falou: pastor, eu já não aguento mais passar a luta. Estou passando tanta luta, pastor, tanta luta que eu não aguento. E se eu continuar, eu vou desviar. Ora por mim. E o pastor, meu pastor, foi, orou e disse: Senhor, prepara a tua serva e leva hoje mesmo. Que isso, pastor? Prepara, Senhor, leva ela hoje, que o coração dela pare, para ela não perder a salvação. Que isso, pastor? Não. Eu não disse que eu não queria passar a luta. Eu vi uma história que o homem estava vindo com um monte de pau nas costas, assim, carregando um monte de pau. Pobre, miserável, carregando um monte de pau nas costas, assim. Vinha zangado, murmurando da vida, murmurando contra Deus. E quando ele chegou num certo lugar, ele tropeçou, caiu, o pau caiu tudo, espalhou tudo. E ele começou: tá vendo? Ainda cai tudo, ainda leva o tombo. Eu quero morrer, eu já não aguento mais. Morte me leva, morte, eu quero morrer. Morte, vem! E daqui a pouco apareceu um ser asqueroso para ele. E quando aquele ser asqueroso chegou perto dele, era a morte. E a morte chegou para ele e falou assim: bem, você me chamou, eu estou aqui. O que você precisa? Ele olhou para a morte e disse: não é porque caiu esse pau todo, eu preciso de uma ajuda para juntar e continuar a minha viagem. Viu? A morte mudou de ideia. E é assim, irmãos. Eu vou morrer. Não, irmãos. Você não vai morrer
enquanto você não vê a promessa de Deus se cumprir na sua vida. E você tem que ser abençoado. Diga para o seu irmão: eu sou abençoado, irmão. Irmão, sabe o que uma igreja precisa? E eu sempre digo: eu não prego miséria. Eu não vivo de miséria. Eu não vivo de coitadice. Irmãos, falta só alguém tocar um violino aqui, né? Violino é um instrumentozinho triste, mas violino. Que toca, você lembra de um monte de coisa que passou e tal, e outros são apaixonados, chora, e quem não tá fica com raiva. É uma luta, o troço mexe com você. Faltava um violino para mim chegar aqui e começar a contar minhas misérias. Irmãos, orem por mim, porque eu estou precisando comprar um sapato. Meu sapato está furado, minha camisa está rasgada. Que evangelho eu prego? Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é miséria pura. Não, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder. E nós que servimos ao Senhor vivemos debaixo de poder. Aleluia. E quando eu subo aqui, irmão, eu conto bênção, porque eu vivo de bênção. Vou contar minha luta, não vou fazer de coitado. E Deus me deu uma igreja tão abençoada, irmãos. Eu sempre digo para todo mundo: Deus me deu uma igreja rica. Eu sou pastor de uma igreja rica na cidade de Nova York. Amém? Vamos fazer glória a Deus. Eu sou pastor de uma igreja rica. Minha igreja é rica. Os irmãos da minha igreja são ricos. Agora você vai se ofender comigo? Você vai se zangar comigo? Não. E nós temos que vir para a igreja, irmão, com alegria, porque somos um povo rico. Sabe por que somos ricos? Porque um dia aceitamos Jesus como nosso Salvador e ganhamos a maior riqueza, a nossa salvação. Aleluia, eu sou rico. Aí no versículo 37, você que está passando a luta e está achando que Deus esqueceu de você e que a luta nunca vai acabar, diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, olha o que a Bíblia diz, pouco tempo, a sua leve e momentânea tribulação, é o que a Bíblia diz, leve e momentânea. Pastor Dinarte, o senhor falar que a minha luta é leve, eu não estou não, quem está falando é a Bíblia, sua leve e momentânea tribulação. Porque é momentânea, irmãos. A luta vem e a luta passa rápido. E te prepara para uma luta pior ainda, que também vai passar rápido. Aí a Bíblia diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Jesus virá ao teu socorro. Espera, confia, obedece, aceita. E saiba que quando você já não estiver mais aguentando, é a hora que Jesus vai se mandar para abençoar você. Eu sempre digo: onde acaba a minha força, começa o poder de Deus. Isso, irmão, diga: tua força está acabando? Ah, tá. Então vai começar o poder de Deus. Tá vendo que não tem jeito pra gente, irmão? Não tem jeito, não tem desculpa. Se eu arrumo dizendo que vai, Deus vai fazer infinitamente mais por mim. Isso, irmão, diga: Deus vai te dar vitória. Olha, não vai tardar, Jesus está voltando, irmão. Mas enquanto Ele não vem, Ele está vindo ao nosso socorro a cada dia. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Todos os dias. Esse dia eu estava dirigindo, foi quinta-feira eu estava dirigindo e eu comecei, claro, com cuidado, porque tudo que é sinal por aí tem câmera agora, viu? Não passa no amarelo não, hein? Eu só vejo o carro à luz da foto piscando. Eu
vinha dirigindo, falando: Senhor, em primeiro lugar, me ajuda a não passar no sinal. Segundo, eu quero te namorar, Jesus. Foi o que eu falei para ele: eu quero te namorar. Estou apaixonado por Jesus. Sabe o que é você se apaixonar por Jesus? Você começa a ver que Ele está contigo, que Ele não te abandona, que Ele não te deixa. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu está comigo. Eu disse: Senhor, Tu está comigo. E essa certeza a igreja tem que ter, irmãos, que Jesus está conosco, que Ele não nos deixou. Ele está ao nosso lado. Ele está vendo a nossa luta, Ele está vendo a nossa dor, Ele está vendo a nossa prova, Ele está vendo a nossa lágrima, a nossa aflição. Mas na hora certa, Ele vem e faz o milagre que a gente precisa. E o milagre que Ele faz, irmãos, é maior do que você imagina. Nós estamos nessa igreja aqui. Todo dia que eu venho aqui, irmãos, e olho essa igreja, eu fico abobado. Sabe o que é abobado, irmãos? Abobado. Eu fico bobo de ver como Deus fez milagre por nós. Sabe como é que eu imaginava? Que a gente ia sair lá daquele prédio destruído pelo furacão, e nós íamos entrar na garagem, tudo quebrado e começar aquela luta e fazer culto em cima de banco, de madeira, porque não... Pensei tudo isso, irmão. Tudo que não presta, né? Porque é o que a Bíblia diz, a gente tem que pensar em coisas boas. E o que Deus fez por nós? Fez um milagre, irmãos. Deus fez infinitamente mais do que eu e vocês pensávamos. E olha que igreja linda o Senhor me deu. Olha que lugar lindo o Senhor nos deu. E assim Deus faz na nossa vida também. Você nem imagina, porque a luta é grande, mas Deus vai fazer algo maior ainda por você. Deus vai te dar essa vitória. Viu, seu irmão? Diga: Deus vai te dar essa vitória. Versículo 38 diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Aí vem uma parada. Eu vi um traficante falando na televisão com uma outra pessoa, e o traficante usou esse versículo, e ele disse em espanhol assim: todavia meu justo viverá da fé. Presta atenção, ele falou assim: deu uma parada e disse: se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Esse eu posso substituir em espanhol por pero. O meu justo viverá da fé. Mi justo viverá de la fé. Pero. Eu gosto mais em espanhol, que diz pero. Se retroceder, minha alma não estará nele. Então a Bíblia está dizendo que o justo vai viver de quê? Diga para mim, de quê? Você sabe o que é viver da fé? É o que diz Hebreus 11. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam acontecer. Porque através dela, os antigos alcançaram a misericórdia. Então, viver da fé é viver daquilo que você não está vendo agora. O meu justo viverá daquilo que não está vendo. Você sabe o que é você viver daquilo que não está vendo? Eu vejo o irmão passando aqui na rua, sentado e simplesmente voando. Eu pergunto: irmão, o que é isso? Estou no meu carro, irmão. Estou dirigindo meu carro. Aqui é o carro que Deus me deu, voando. Eu vejo uma assim no parque, limpando, do nada. E pergunto: o que é isso, irmão? Ué, pastor, você não está vendo? Estou limpando minha casa, a casa que Deus me deu. E o outro irmão andando na rua fazendo assim, ó. Cuidado, faz isso não, que você é anti-higiênico. Irmão, o que você está fazendo? Não é, pastor, você está vendo o bolo de dinheiro que eu estou contando? É assim que o justo vive, irmão. Ele não vive pensando nas coisas ruins. Ele vive pensando nas coisas que Deus tem para ele prometido. O meu justo viverá da fé. Você já começou a viver da tua fé? Irmão, eu falei com os irmãos, tivemos num canto aí, a minha experiência foi péssima, porque
pregação que diz que para você ser abençoado, você tem que dar isso e aquilo. Não. Nós ofertamos, amém? Nós ofertamos, nós dizimamos e nós cremos no milagre de Deus. Mas a Bíblia diz que para você viver da fé, você tem que confiar em Deus. E se você confia em Deus, você vai fazer tudo o que a tua fé manda, sem precisar o pastor botar uma arma na tua cabeça. E pior, usar o sentimentalismo, o sensacionalismo. Você vai crer. E quando você crê, o milagre se torna possível. Tudo se torna possível na tua vida. Porque é Deus quem vai fazer milagre, porque você está vivendo da fé. Viu, sua irmã? Deus vai fazer milagre porque você vive da fé. Pero, se você não viver da fé, se você retroceder, a minha alma não estará contigo. Então nós não podemos retroceder. Por isso a Bíblia está dizendo, não abandone. Retroceder significa abandonar, deixar para lá, seguir teu próprio rumo. E eu digo, irmão, andar com Deus nesse mundo é uma bênção. Andar sem Deus é um perigo. Conhece a história daquele que saiu de Jerusalém e foi para Jericó? Saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Estava sem Deus, abandonou. E veio os ladrões e lhe roubaram e lhe deixaram quase morto. É perigoso você andar sem Deus. Por isso eu digo, não posso andar sem Deus. Porque enquanto eu estou andando com Deus, não importa, é luta, é prova, é evento, é dificuldade, é tudo. Mas enquanto eu estou com Deus, eu tenho a minha garantia de vitória. Mas se eu retrocedo, então aí as coisas começam a complicar na minha vida. Pastor, por que eu não sou abençoado? Por que eu nunca venço? Irmão, eu tenho recebido correspondências de pessoas dizendo, pastor, eu nunca sou abençoado. Irmão, eu não aceito isso. Como um crente diz que nunca foi abençoado, se ele aceitou Jesus, e aceitar Jesus é a maior bênção que o homem pode receber? Eu podia não ter nada na minha vida, eu podia ser pobre de maré. Podia, irmão. Mas se eu tivesse só a bênção de Deus, eu já era rico, eu já era feliz, de maré desci. Se você não tem nada, você tem algo que é maior do que qualquer coisa nessa vida, a salvação em Cristo Jesus. Então eu não aceito, irmão, eu não aceito não é porque, o crente tem que ser abençoado, o crente tem que ser rico, o crente tem que ser próspero. Não estou falando isso não. Nem bota a palavra na minha boca que eu não estou falando isso não. Mas eu digo que você é abençoado e eu não aceito, porque um dia você aceitou Jesus como Salvador. E quando você aceitou Jesus como seu Salvador, essa luz entrou na sua vida e você recebeu a maior vitória da sua vida, que é ser salvo. Às vezes os homens fazem planos. Eu estava conversando com a minha tia, irmãos. Você sabe o que está acontecendo muito hoje em dia? A ciência chama de morte natural. Sabe o que é isso? A pessoa falou comigo, pastor, minha esposa não tinha nada, não tinha nada. Deitou para dormir e não acordou nunca mais. E é verdade, irmão. Tem gente que não tem nada, não tem problema de coração, não tem nada. Deita para dormir e morre. Isso acontece muito. Vocês sabiam disso? Morte natural. Você não precisa levar um tiro, você não precisa nada. Até a pessoa me disse assim, pastor, é bom morrer assim. Eu falei, não é bom morrer assim não, viu? Não é bom não, porque se tu tiver com uma coisinha guardadinha e não der tempo de consertar, meu filho, quando você acorda, você vai acordar no beleléu. Então é melhor você estar no avião e o avião começar a cair, e aí você tem tempo de pensar que... Eu tive no avião que ia cair, irmão. A sua vida passa assim, você pede perdão de tudo. Tinha gente do meu lado, tinha 2 árabes pedindo perdão, desesperado. As aeromoças que são para acalmar no treinamento, vocês têm que acalmar os passageiros. Elas estavam pior do que todo mundo, irmão. É porque ninguém vê o que acontece lá dentro quando o avião cai. Eu estava no avião, eu vi, eu presenciei isso tudo. Então eu digo, é melhor morrer assim. Porque dá tempo de você não pedir, Senhor, perdoa,
Ih, Senhor, me perdoa. Pisei no pé do irmão, xinguei o irmão, briguei no trânsito, ofendi uma pessoa. Me perdoa, Senhor. Aí sim, aí. Mas você deitar e dormir e não acordar mais, eu não quero isso não, irmão. Quero não. Porque não dá tempo não. Não dá não. Nem sonho. Aí você está dormindo, não sei como é que é, né? Deve ser que você está dormindo, chega a morte, acorda desse sono seu aí e vamos comigo. Deve ser assim, irmão. Mas isso é a hora da senhora vir? Não, porque quando a gente liga para orar, ô pastor, isso é a hora de eu me ligar? Para orar? Que isso? Não, 3 da manhã não. Mas quando ela vem, vamos. Mas peraí, acabei de deitar agora. Não quero saber, vamos comigo, vamos. E ela leva mesmo, irmão. E não dá tempo de. Eu não creio que em sonho você vai ter tempo de pedir perdão. Não creio, não. Já pensaram nisso? Então, vem essas coisas. Por isso que a gente não pode ficar fazendo muito plano. A gente tem que viver de fé agora, irmão. Por quê? Enquanto nós estamos vivos e temos essa oportunidade de viver o dom da vida, que é o maior presente também de Deus, uma pessoa que diz que não é abençoado, para mim, deve ser pior do que uma lagartixa. Por quê? Você está vivo. E viver é uma bênção, irmão. Sabia disso? Você está vivo. É uma riqueza você viver. E quanta gente ingrata reclamando, não tenho nada, mas você tem a tua vida. Mas se você faz muito plano, pode ser que antes dos planos se cumprirem, a morte venha. Uma irmã chegou para mim e disse, pastor, faz um pedido para o Senhor Jesus. Eu pensei assim, que era para salvar a família dela, que era para batizar com o Espírito Santo, eu pensei um monte de coisa boa. Eu falei, sim, irmã, qual o pedido? Pede para Jesus não voltar agora, porque ainda não me casei. Olha só, irmão. Eu fiquei assim, impotente, como foi falado. Eu fiquei em estágio de choque. Eu quero que Jesus volte, irmão. Eu quero saber, eu quero que Jesus volte. Eu quero dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu quero morar no céu. Agora, Senhor, estou aqui fazendo uma oração para que tu não venha tão cedo. Irmão, me botar em problema ainda. Aí daqui a pouco, quando eu abro os olhos, cadê a igreja? Foi todo mundo embora, eu fiquei. Até a irmã que pediu foi, eu fiquei. Não, irmãos, nós temos que confiar em Deus. Veja o seu irmão, diga, confia em Deus. Termino. Se o meu justo retroceder, então não volte. Porque se você voltar, você vai perder a tua bênção. E às vezes a bênção está pertinho, irmão. Sabia que a bênção está pertinho da gente? O Senhor está ali. A bênção está pertinho. E você diz, está demorando. Participei de um congresso que o pastor teve uma visão. E ele contou a visão. Ele disse assim, que ele viu quando o anjo vinha do céu. E quando o anjo vem trazendo a bênção, irmão, o anjo vem trazendo a bênção, ele enfrenta uma guerra no céu. Os irmãos sabem que tem as hostes do céu, os demônios que estão ali para impedir tua oração chegar, mas estão ali para impedir tua bênção chegar também. E o anjo enfrenta uma guerra e bate num, e dá espadada no outro, e dá rasteira no outro, e puxa a asa do outro, e o outro segura nele, e ele vem lutando com a tua bênção, e tudo com um braço só. E o pastor disse, quando o anjo chega pertinho de você, encontra você dizendo, vou deixar Jesus porque ele não vai me abençoar. Olha que luta. Qualquer anjo perde a cabeça, irmão. Eu mesmo perdi, já cortava com o sujeito na espada. Não, irmão, nós temos que permanecer na nossa fé. Se você tem uma causa difícil, permaneça na tua fé. Se foi falado, Deus vai te abençoar, agarra com isso. Se foi falado, vamos fazer uma campanha aqui de oração, porque Deus vai abençoar, se agarra. Primeiro, tudo que um servo de Deus fala, Deus honra. Sabia disso, irmão? Os irmãos sabem que Eliseu era careca, não sabe?
E um dia o povo começou a rir. Um monte de jovem lá começou a rir dele. Careca, careca, ó, careca, ó, careca. E ele parou e disse, ó, eu sou careca, tudo bem, mas ó, vai ter que parar isso que eu não estou aguentando mais não. E vai ter que sair uma ursa daí comer vocês. E saiu, irmão. Saiu. O irmão foi rir de mim que eu estou ficando careca. Só cuidado com a ursa, hein? As coisas de Deus são coisas sérias. Aí o irmão, como sabe que isso está na Bíblia, já parou logo. Cuidado com a ursa. Porque para mim orar aqui, para sair uma ursa aí dentro de uma sala dessa e comer você, pouco importa, Deus faz. Mas sabe, irmãos, nós temos que ser perseverantes, confiantes, descansar em Deus e saber que aquilo que é falado, Deus vai cumprir. Deus vai honrar a palavra do servo dele. Assim como honrou de Eliseu, de Elias, vai honrar do pastor de Narte também. Eu estou dizendo, Deus vai abençoar vocês. Está vendo a irmã Ângela aqui? Eu disse a ela, Jesus vai te curar, irmã. E ela está curada aqui. A irmã dela estava enferma, ela já deu testemunho que a irmã foi curada também. Você está sem o seu papel, pode ter certeza, vai chegar pelo correio. Porque Deus honra a palavra do servo dele, irmãos. E para isso que eu sou pastor, irmão. Sou pastor para abençoar vocês. Sou pastor para conduzir vocês em vitória, através de Jesus Cristo. Portanto, não abandone a fé. Persevere. Vira o seu irmão e diga, persevere. Põe a mão no seu coração, vamos ficar em pé. Diga nessa noite, Senhor Jesus, estou passando luta, mas me ajuda a perseverar e nunca desistir de esperar o cumprimento da tua promessa na minha vida. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos podem dizer glória a Jesus? Palma para Jesus, aleluia. Palma para Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro
Pode ter certeza que o Senhor está agindo ao seu favor, assim como Ele agiu ali naquela cela com o Paulo e Silas, presos, açoitados. Eles cantaram a Deus, aleluia. Eles não reclamaram, eles não murmuraram, mas eles cantaram. E agora você também está cantando e o Senhor vai agir a teu favor. Oh, aleluia, aleluia. Onde há adoração. Aleluia, Senhor. Aleluia. A su nombre, gloria.